Olá, mi pueblo! Essa semana, então, completaram-se 95 anos de nascimento de Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, El Che. E por que é tão importante nós falarmos sobre ele aqui, sobre a importância de sua figura, sua importância histórica e em termos de simbolismo, de representatividade? Bom, justamente porque no subcontinente latino-americano, dominado desde muitos e muitos séculos pelo imperialismo, vivemos sufocado por nações, por povos estrangeiros, a figura de Che Guevara surge justamente como uma antítese dessa dominação estrangeira, cultural, simbólica, política, social, que temos no nosso subcontinente. Vejam que a América Latina, enquanto a América Latina, ela se funda através de experiências colonizadoras vindas da Europa. Depois do final desses períodos colonizadores, nós tivemos aí o imperialismo, que dominou e dá a tônica de toda a dinâmica social, econômica e política das nossas sociedades depois do advento das independências dos países latino-americanos. E, mesmo com o imperialismo, ainda com o imperialismo, nós tivemos uma situação que, de certa maneira, como dizia o poeta e escritor José Martí, se assemelhava à das colônias. Portanto, a partir da noção de imperialismo, nós vamos viver uma situação de dependência política, social, cultural. E há mais de meio século, contando da data de hoje para trás, surge a figura de Che Guevara, que, é claro, não pode ser entendido meramente como um ícone ou um símbolo. Che Guevara, assim como muitos outros homens e mulheres, lutaram pela nossa identidade. A luta pela América Latina ela é também uma luta por identidade. Pois, como eu falei, nós somos um subcontinente que é sufocado por nações e interesses estrangeiros. Ele sempre defendeu um socialismo que fosse tipicamente latino-americano, alinhado com os anos de luta desse continente, e sempre se colocou contrário a um certo burocratismo vindo do socialismo do leste da Europa e que hegemonizou os partidos comunistas na América Latina desde o passado até o presente. Então, a figura de Che Guevara, ela simboliza uma busca por uma América Latina, por uma identidade latino-americana que estava e está sempre em disputa. Vejam que ele sempre foi um intelectual engajado com as questões políticas e sociais de seu tempo a nível internacional, mas pensando no contexto onde ele se inseriu. Portanto, Che Guevara, ao mesmo tempo que simbolizava uma luta contra o imperialismo a nível internacional, também significava uma renovação de um espírito socialista que ainda buscava melhor assentamento no nosso pensamento latino-americano, com as lutas sociais próprias de nosso tempo e dos nossos povos. Ou como disse certa vez para mim, pessoalmente, o grande cineasta Miguel Litín, um dos grandes cineastas da história da América Latina, ele me disse o ano passado, quando eu estava no Chile, que a importância das lutas latino-americanas, que devem ser absorvidas nas nossas lutas cotidianas, é justamente a importância de um povo que lutou por 100 ou mais anos por sua independência e que hoje segue lutando por sua identidade. A nossa identidade enquanto latino-americanos. Portanto, aí tem parte da importância da figura de Che. E o Che era um grande intelectual, escrevia muito, lia muito, era um sujeito de um grande estofo intelectual. Ao mesmo tempo, ele ocupou cargos políticos em Cuba depois da Revolução. Inclusive, talvez o seu posto mais importante foi de ministro da Indústria. E depois do perecimento de Che Guevara, ainda com ele em vida, mas depois ainda mais, a figura de Che, a sua imagem, o seu rosto, vai ser símbolo dos grandes movimentos revolucionários latino-americanos. E boa parte dos movimentos revolucionários a nível mundial. Não podemos nos esquecer. A figura dele, aquela imagem dele, né, do rosto dele, que é uma fotografia tirada no aeroporto de Havana pelo fotógrafo Alberto Korda,
Inclusive existe até um documentário só sobre aquela foto, que é Uma Imagem que Ganha o Mundo. Aquela imagem se torna a imagem do que é um revolucionário latino-americano. Então, todo o olhar dele, o horizonte, né? Então tem uma análise imagética que daria para fazer aí, o olhar dele, o horizonte, o rosto decidido, né? Aquela feição, o sujeito bem apessoado, né? O olhar de rebeldia, tudo aquilo representa uma busca, né? Uma busca de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento popular continental, né? Então a figura dele vai se tornar... Todos os grandes movimentos revolucionários do período vão estampar a figura dele. Boa parte deles vão pegar uma fala dele, que é quando ele fala do Vietnã, que a América Latina vai ter 5, 10, 15, 20 Vietnãs. Boa parte dos grupos guerrilheiros que vão surgir no período vão dizer que estão, inclusive a JCR da Argentina, acho que bem destacado nesse sentido, que vão dizer, estamos aqui para cumprir a profecia de Che Guevara. E isso, para mim, eu acho muito rico, muito simbólico. Ainda que boa parte da luta guerrilheira na América Latina não tenha resultado em êxito, mas nós também temos que destacar que a luta guerrilheira, a luta revolucionária, de modo geral, na maior parte do mundo, mais vezes teve reveses do que êxito, né? Uma revolução não se constrói assim, com facilidade. E depois que nós perdemos o Che, a imagem dele depois de ter sido abatido, é impactante, é tão impactante quanto a imagem dele lá do aeroporto. A imagem dele já depois de ter sido abatido, deitado, né, na Bolívia, depois que foi executado de maneira covarde, a mando da CIA. A CIA mandou que lhe arrancassem as mãos e enviassem para os Estados Unidos. É assim que funciona o imperialismo no nosso continente. Então, a imagem dele deitado parecia que estava com uma expressão ainda viva. Aquela imagem é muito forte. Inclusive o documentário La Hora de los Hornos, de Fernando Solanas, tem um momento onde essa imagem fica por vários minutos na tela para mostrar para o público assim, a importância daquele sacrifício. Então, vai ter com a imagem dele uma martirização. Então, tu tem, de um lado, a imagem dele ainda triunfante no aeroporto de Havana, que vai simbolizar a esperança, e tu vai ter a imagem dele depois de perecer, que vai simbolizar o martírio do revolucionário. Então isso é muito forte. E através dessas imagens é que, por exemplo, vai correr o mundo. Olha a importância de nós estudarmos a história, as questões sociais, também a partir desse imaginário, que também se dá por imagens, né? Como vai dizer o nosso querido Walter Benjamin. Como o nosso imaginário ele se forma a partir de novas imagens. Vai ter uma dialética entre imagens e sociedade. E a partir dessa dialética que nós vamos ter também, nós podemos entender a importância do Che, a importância dela que se dá, então, a partir de uma dialética que se fez de um sujeito teórico, um sujeito que teve uma trajetória que correspondeu à sua teoria e que vai também atuar no campo revolucionário, vai lutar numa revolução armada, mais de uma, porque ele lutou depois no Congo, na Bolívia, e vai também representar a experiência política, onde ele foi ministro, ocupou 2 ministérios, as relações exteriores e da indústria. E aí é muito importante a gente pensar que a figura de Che Guevara é a figura latino-americana mais conhecida fora do nosso continente. Não tem nenhum outro nome, seja mulher, homem. A Frida Kahlo também é muito conhecida, mas o Che é mais ainda a nível mundial, né? Justamente por representar uma espécie típica, uma maneira típica do latino-americano de ser, né? E de lutar por a sua própria identidade, né? Então, aqui nós deixamos aí esse registro aqui como maneira de reforçar o legado histórico, social, teórico e prático de Che Guevara, um homem que se fez na teoria, se fez na sua trajetória e se fez na luta do seu cotidiano, né? Assim, como um revolucionário, como um guerrilheiro, mas mais um guerrilheiro, um revolucionário completo, um teórico, um sujeito que fez política, fez a política das armas e fez as armas da política. Então é um sujeito que representa aí parte daquilo que todos nós que temos brio buscamos, né? E nós sentimos aqui ainda a presença do seu legado. Jesus, querida presença, comandante Che
Che Guevara. Hasta sempre, comandante.